Vamos seguir o nosso estudo sobre o estudo técnico preliminar? Vamos lá. Primeira pergunta que eu costumo ouvir o tempo todo. Deise, é obrigatório fazer ETP em toda contratação? Em todo tipo de contrato eu preciso fazer o ETP? Vamos lá. Gente, eu trouxe aqui 2 artigos. Esses 2 artigos aqui são da nova lei de licitações. Deixa eu anotar aqui. Então, esses 2 artigos aqui são da nova lei de licitações. A nova lei de licitações trata do ETP tanto no processo licitatório, quando eu estou diante de um processo licitatório, ou seja, diante de uma licitação, quanto diante de uma contratação direta. Então, tanto na licitação quanto na contratação direta, eu preciso elaborar um estudo técnico preliminar. Então, a etapa preparatória da licitação, artigo 18 aqui da nova lei de licitações, é caracterizada pelo planejamento. Nós já tínhamos falado sobre isso, né? Deve se compatibilizar com o PCA e tem que ter aqui, inciso 1, o estudo técnico preliminar. O artigo 72 da nova lei de licitações trata da contratação direta. O que é contratação direta? Dispensa, inexigibilidade, como vocês viram lá no curso básico de licitações. E tanto na dispensa, inexigibilidade, nos processos de contratação direta, eu também preciso aí do estudo técnico preliminar. A nova lei, ela trouxe aqui essa observação, se for o caso. Gente, e aí é onde entra o poder de regulamentação dos estados. E o estado de Goiás regulamentou a etapa preparatória da contratação. Então, aqui em Goiás, nós temos o decreto estadual número 10.211 de 2023, que trata da etapa preparatória da contratação. E o decreto 10.211 de 2023 não trouxe nenhuma exceção. Ela diz que a regra é fazer ETP em todo o processo de contratação. E o que o decreto trouxe? O decreto trouxe aqui a possibilidade de realização de contratação de ETP simplificado. Então, a nova lei de licitações, ela trouxe aqui a hipótese de ETP simplificado. Quer dizer que em toda contratação eu tenho que fazer ETP? Sim, preciso fazer ETP em toda a contratação. Só que em algumas contratações eu vou fazer um ETP simplificado, certo? E aí o decreto aqui, o 10.211, trouxe aqui no seu artigo 14 as hipóteses em que eu não preciso fazer um ETP. Como, por exemplo, quando eu já tiver feito um ETP guarda-chuva, um ETP comum, vamos dizer assim. Eu fiz um ETP, decidi fazer várias contratações decorrentes dele. Já o estudo técnico preliminar também pode ser adotado na forma simplificada quando eu já tiver feito aí um ETP anteriormente, aí nos últimos 12 meses, que eu acho que seria bacana somente atualizar esse ETP. Outra situação, a contratação eletrônica constante do CEPAD. A SEAD está trabalhando aqui na implantação do CEPAD. Também, quando eu estiver fazendo uma contratação de registro de preço realizado aqui pela Unidade Central da Secretaria de Administração. Também os casos de inexigibilidade, dispensa de licitação em cada um dos incisos que ele traz aqui. Também no caso de contratação de licitante remanescente ou nos casos de prorrogação contratual. Então, no caso de prorrogação contratual, eu vou fazer apenas um ETP simplificado, né? Eu vou trazer depois para vocês aqui o que é esse ETP simplificado. Mas agora já registrem aí. Em toda contratação é necessário fazer o ETP, sendo que em alguns casos específicos eu vou fazer o ETP na forma
simplificada. Bacana? Eu vou trazer para vocês depois essas ideias aqui. Bem, aí eu faço a pergunta: em que momento deve ser feito o ETP? Bem, como nós falamos, o ETP vai ser feito durante a etapa preparatória da contratação. Mas precisamente em que momento? Logo após você ser designado para compor a equipe de planejamento de uma contratação. Então, dentro de um processo de contratação, eu vou estar lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer uma folha aqui para eu poder desenhar para vocês. Então, eu estou aqui numa contratação e essa contratação minha, ela começa com etapa preparatória. Vamos ver aqui. Vamos imaginar que eu sou aí a área demandante, requisitante de uma contratação. Então, eu sou gerente de uma área requisitante. O gerente da área requisitante, ele vai iniciar o processo de contratação. Ele vai gerar o processo lá no sistema Syslog. Então, ele vai gerar processo. Nesse processo que ele gerar, ele vai elaborar um primeiro documento. Esse primeiro documento que serve para mostrar que o processo começou se chama DOD. Então, o primeirinho documento de quando você autua um processo é um DOD. Esse DOD, gente, o gerente da requisitante, lá da área requisitante, ele vai indicar quem vai ser a equipe de planejamento da contratação e quem será os integrantes da equipe de fiscalização da contratação. Ou seja, quem vai atuar na etapa preparatória e quem vai fiscalizar o contrato. Feito isso, esse processo é enviado lá para a gerência de compras. Lá na gerência de compras, vai ser indicado, então, pelo gerente de compras, quem vai ser o integrante administrativo que vai compor essa equipe de planejamento da contratação e vai indicar aí também o agente de contratação. O agente de contratação vai ser o agente de contratação direta, o pregoeiro, comissão de contratação. E a partir daí, então, ele elabora uma portaria. Essa portaria, ela vai ter que ser assinada tanto pelo ordenador de despesas, quanto pelos membros dessa equipe, para que eles deem ciência dessa contratação. Bem, se eu estou indicando a equipe de planejamento da contratação aqui, agora essa equipe de planejamento da contratação que foi indicada já pode dar início aí ao planejamento da contratação. Então, a equipe de planejamento da contratação que vai ser quem vai elaborar o ETP e os demais documentos da etapa preparatória. Então, tão logo seja assinada a portaria que designa os membros da equipe de planejamento da contratação, a equipe de planejamento da contratação já pode iniciar a elaboração dos documentos dessa contratação. Então, em que momento que é elaborado o ETP? Ora, o processo é iniciado com o DOD, lá pelo gerente requisitante, beleza? Logo depois, o gerente de compras faz a portaria, o ordenador de despesas assina, e aí então a equipe de planejamento da contratação já pode então começar a elaborar os documentos da etapa preparatória, a começar aí então pelo ETP. Então eu já vinha dizendo aqui, a nossa resposta para a nossa próxima pergunta. Quem deve elaborar o estudo técnico preliminar? Daisy, eu sou da área técnica, eu trabalho com TI, não entendo de licitação. Eu tenho que elaborar o ETP? Sim. Gente, e eu vou pedir para vocês aqui, já vou anotar aqui, deixa eu colocar aqui para anotação. Vocês vão conhecer aí o decreto 10.216 de 2023. Esse decreto 10.223 trata das funções essenciais do processo de contratação. E dentro dessas funções essenciais, esse decreto trata da equipe de planejamento da contratação. E nesse decreto, lá ele fala que a equipe de planejamento da contratação, a equipe, a EPC, é composta por 3 integrantes.
Um dele é o integrante administrativo. O integrante administrativo, como você viu no curso da equipe de planejamento da contratação, é aquele que entende de licitação. O integrante técnico é aquele que entende do objeto. E o integrante requisitante é aquele que entende da demanda, entende da necessidade. Então, compete a essa equipe de planejamento da contratação elaborar o ETP. E aí eu tenho aqui o decreto estadual 10.211, que é o decreto que trata da etapa preparatória da contratação. E esse decreto aqui traz lá no seu artigo 10 que compete à equipe de planejamento da contratação, a EPC, realizar as atividades de planejamento do processo de contratação, com realização das seguintes tarefas. Primeira delas, exatamente a realização dos estudos técnicos preliminares. E aí, gente, já eu quero trazer para vocês a diferença entre os estudos técnicos preliminares e o ETP, o estudo técnico preliminar, que é quase a mesma coisa, mas faz uma diferencinha esse plural ou singular. Bem, gente, ainda sobre o decreto estadual 10.211, eu quero destacar para vocês aqui o artigo 11. Segundo o artigo 11 do decreto 10.211, a equipe de planejamento da contratação, considerando a complexidade do problema, poderá solicitar apoio técnico de outros colaboradores. Então, gente, a depender do tipo do objeto da sua contratação, se você não entender daquele objeto, você pode pedir aí apoio técnico. Vamos imaginar que eu esteja querendo comprar, precisando de computador. Eu sou advogada, mas preciso de computador, não entendo nada de computador. Então, eu vou buscar apoio de colaboradores que entendem tecnicamente daquilo que eu quero contratar. Algumas vezes, eu vou precisar, inclusive, de buscar ajuda de colaboradores de outros órgãos, de outras entidades, que possam ter o conhecimento necessário, conhecimento específico aí sobre o objeto da minha contratação. O que não pode é eu não ter pessoas que tenham conhecimento técnico para contratar determinada coisa. E, gente, se por acaso na administração pública eu não tiver ninguém que entende daquele objeto, o parágrafo único do artigo 11 me diz que eu posso contratar terceiros. Olha só, excepcionalmente, devidamente justificado, poderá ser realizada a contratação de terceiros para prestação de assessoria técnica ou consultoria para a equipe de planejamento. Olha só, então eu posso buscar apoio técnico dentro da própria administração. E se por acaso não tiver ninguém na administração pública que conheça, eu posso contratar terceiros. Então eu vou fazer um processo de licitação ou um processo aí de inexigibilidade, a depender do caso, para contratar o serviço de consultoria, para que esse terceiro me ajude a elaborar o ETP, a elaborar o termo de referência, porque se não tem ninguém aqui na administração pública que tem um conhecimento técnico, eu vou contratar quem tem. Eu posso contratar, por exemplo, aí uma empresa para fazer o projeto para mim. Eu posso contratar uma empresa ou um consultor para fazer os estudos técnicos e o meu termo de referência. Então, gente, é uma faculdade que a administração dá. Lógico, tem que justificar, mostrar que você não tem conhecimento, que você não tem como conseguir esse conhecimento dentro da própria administração. Mas, se necessário for, você pode contratar terceiros particulares para prestar essa ajuda para vocês, né? Eu trouxe aqui também, gente, eu estava fazendo um desenho aqui de uma forma rápida, mas eu trouxe aqui, ó, uma imagem para vocês aqui, que é o fluxo do processo da contratação quanto ao momento em que eu vou fazer o ETP. Olha só, o ETP, ele vai ser feito logo após ter sido designada a equipe de planejamento da contratação.
Então aqui eu tenho os documentos e os responsáveis ou os personagens. Então o gerente requisitante elabora o DOD. DOD pronto, a área de compras vai elaborar a portaria. Vai para o ordenador de despesas que vai assinar a portaria. Lembrando que todos os membros dessa portaria, devem assinar a portaria, no sentido de que dando ciência de que foi indicado. Tá ok, já fui indicado, a equipe de planejamento da contratação que foi designada aqui nessa portaria começa a elaborar os documentos da etapa preparatória, o ETP, o TR e por aí vai. Então, gente, em que momento que é feito? É feito logo após ser designado na equipe de planejamento da contratação. Então, após terem sido designados aqui por meio da portaria, a equipe de planejamento de contratação vai fazer o ETP, vai fazer o orçamento estimado, vai fazer o termo de referência, matriz de risco quando for o caso, ou seja, os documentos da etapa preparatória, sendo que o primeiro deles aqui e dos mais importantes é o ETP, né? Que é aí o que vai dar base para o TR. E o TR, por sua vez, vai ser o coração, vamos dizer assim, né? O coração do meu edital de licitação, que é aquilo que eu vou contratar, dizer o que eu vou contratar. Vamos dizer que o ETP é o cérebro e o TR é o coração, é o núcleo aí do meu edital, certinho? Visualizaram bem o momento em que é elaborado um ETP? Bem, gente, essa aula nossa então fica por aqui. Até o próximo módulo nosso. Um abraço.